Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Yasmin. E eu sou a Giovana. A gente veio aqui trazer um questionamento e uma reflexão. E ela é mais comum do que imagina, né? Talvez você já tenha feito essa reflexão. Talvez você já não tenha passado por isso. Mas, né, irá fazer algum dia. Então, talvez você já tenha assumido que fez, ou talvez você tenha feito em silêncio. Mas é a pergunta: será que ainda existe amor pra mim? Essa pergunta ela costuma aparecer geralmente ou depois de grandes decepções, ou depois de relações muito difíceis, né? De passar por relações muito difíceis, depois de traições, relações abusivas, quando se rompem vínculos que machucam profundamente. Então, é uma reflexão muito comum, né? Será que ainda existe amor pra mim? Será que eu vou ser amada? Será que eu vou conseguir amar novamente? E aí também não só nessas situações de um rompimento, mas também nas situações, às vezes a idade, né, vai passando, e aí esse questionamento sempre vem. Então, a gente traz esse diálogo hoje, né, para que a gente pense juntos, tanto na profundidade dessa pergunta, quanto: será que a dor que a gente vive em relacionamentos que muitas vezes são frustrados, que não deram certo, define o que a gente ainda pode viver no futuro? O que você acha, Gio? Com certeza não, né? Mas, como se trata de uma crença, né? Vamos aprofundar por que isso acontece e por que realmente a pessoa vai acreditar com toda certeza absoluta que não existe ninguém no universo, neste mundo de não sei quantas bilhões de pessoas, que ninguém neste universo pode me amar ou que eu não serei capaz de confiar de novo em alguém, né? Gente, a primeira coisa que eu quero pontuar, assim, é que são experiências dolorosas em relacionamentos, elas não ficam adormecidas. Eu não sei se vocês já escutaram também, que é uma crença popular, mas aquilo de quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece, né? Tem um ditado que é meio assim, mas assim, sendo bem grosseira, eu acho que até, mas para trazer essa perspectiva, né, de que experiências dolorosas, elas dificilmente ficam esquecidas na memória. E é interessante que são as que a gente mais quer esquecer. E aí, muito dos quadros de ansiedade e depressão, eles nascem dessa falta de elaboração dessas experiências difíceis. Mas o que a gente sabe, né, tanto da experiência de clínica como cientificamente, que todo tipo de experiências são refletidas no nosso corpo. E as dolorosas, elas ficam mais, né, no nosso sistema nervoso, envolvem mais como que um peso, né, dentro de nós e do nosso corpo. Então, Gio, assim, fala um pouquinho pra gente dessa perspectiva, desse impacto, né, dos traumas nas relações. O que isso vai ocasionando? Qual é o efeito dominó, né, que isso vai trazendo da presença dessas memórias que não são positivas dos relacionamentos em nós? É porque, na verdade, a gente pensa que é só a nossa memória, né? Só vamos dizer assim, de forma grosseira mesmo, só o nosso cérebro que vai lembrar, né? Mas o nosso corpo, ele também guarda essas marcas. É incrível isso. Quer ver um exemplo? Aquelas pessoas que têm dificuldade até mesmo com toques físicos. Parece que se sentem mal, se sentem sujas, né? Isso é muito comum com pessoas que sofreram violência sexual, né? Então, o corpo guarda marcas muito profundas, e isso não se dá só para aquilo que a gente entende como popularmente como grandes experiências traumáticas, mas pode ser que um relacionamento mal sucedido ele tenha gerado um pico de estresse tão alto que tenha se tornado trauma, né? Mas quando alguém vive aquelas experiências marcantes de abandono, né, frustração, traição, desrespeito, o nosso cérebro ele aprende a se proteger, né? Nós ficamos assim, cara, eu não quero que isso aconteça de novo. Isso é ótimo, né, no sentido de que o nosso cérebro ele é maravilhoso, ele vai sempre querer nos proteger. O problema,
é que nem sempre é da melhor forma possível. É uma solução adaptativa, mas muitas vezes essa proteção ela pode aparecer com uma desconfiança constante, então você não confia em mais ninguém. Você não consegue se abrir para relacionamento nenhum, nem de amizade. Então você tem medo de se apaixonar, você tem medo de se entregar, você tem muita dificuldade de acreditar no outro, tem aquela sensação que tá bom, mas uma hora a bomba vai estourar, né? Então a gente vê com muita frequência, dentro e fora da clínica, aquelas pessoas que ficam hipervigilantes como se a qualquer momento esse relacionamento de hoje que está bom fosse ficar ruim, né? A gente acompanha muito isso. A sensação de que vai terminar em dor, a sensação de que ele vai me trair. Agora ele não me traiu, mas ele é capaz. E é sempre uma hipervigilância, porque o meu cérebro ele aprendeu a se proteger dessa forma. Ele não quer que a dor repita. E muitas vezes, eu estou dando o exemplo de alguém que já entrou na relação, mas muitas vezes o cérebro protege tanto ao ponto que você não consegue nem entrar nessa relação, né? E isso pode ser com amizade, isso pode ser no relacionamento amoroso, mas tudo é adaptação. Se a gente hoje está com a crença de que eu estou precisando me proteger, na clínica a gente também consegue trabalhar para que essa confiança seja desenvolvida também. Porque, na verdade, eu acredito que do ponto de vista terapêutico, eu não sei se tu percebe isso, mas são dois pilares que a gente trabalha muito, né? Na clínica, na minha abordagem, que é a autoestima da pessoa e a confiança, né? A autoconfiança e a confiança no outro. Porque sem isso, você não consegue voltar para um contato, voltar para um relacionamento se você não tiver uma autoestima, porque é bem interessante. Geralmente, esses relacionamentos que nos machucam muito, eles nos deixam no chão. Eles vão deixar a nossa autoestima. Ai, meu pai, há quantos palmos, né? Debaixo da terra. E realmente a gente passa a acreditar que não existe mais o amor, né? Que eu não sou capaz. Muitas vezes as pessoas saem desses relacionamentos achando que não serão capazes nem de se apaixonar de novo, porque não vale a pena, e nem de serem amadas, porque todas as vezes que são amadas, existe aí uma coisa que atravessa, né? Um trauma que atravessa e que acaba mudando totalmente a percepção. Por isso essa questão da autoestima é muito importante também. Uhum. Na clínica, eu gosto muito de trabalhar da seguinte forma, né? Ensinar os meus clientes, como eles estão numa situação muito grande de desconfiança, então eu geralmente começo falando assim, olha, entenda que a pessoa, ela não muda do dia para a noite. Ela tem um processo. Muito provavelmente, a pessoa deu sinais de quem ela era, mas você não estava consciente ali. Quer ver? Vamos investigar. E aí, no final, a pessoa vai... No final, não. No início ainda, né? Porque é o início do processo. A pessoa vai começando. Não, Giovana, realmente, esse sinal era um sinal vermelho. Eu que não prestei atenção. Esse outro. Então, nós vamos trabalhando ali primeiro, né, nesse caminho de confiança emocional, trabalhando para que o meu cliente se conheça. Então, quais são os meus limites? O que eu quero no relacionamento e o que eu não quero. Aí a pessoa ela vai ficando muito consciente, ao ponto de que quando ela está conversando com alguém e essa pessoa já dá um sinal assim, vermelho, ela já está consciente, ela entende. Então, a pessoa com quem você se relaciona, ela dá sinais. Talvez você não estivesse naquele momento consciente. E aí, a primeira parte, né, eu vou falando disso. Eu gosto muito de abordar, porque quando a pessoa fala assim, Giovana, mas e se meu namorado de hoje? Ele pode mudar, ele pode se transformar numa outra pessoa quando a gente casar? As pessoas mudam, tanto para melhor quanto para pior. Infelizmente ou felizmente, essa é a verdade. Só que a pessoa... É isso que a gente precisa entender. Ela não muda do dia para a noite. Não é que a pessoa vai acordar com outro humor. Porque até quem tem transtorno de personalidade é cíclico, né? Ela pode até mudar, mas é cíclico. Muda agora, daqui a 2 meses, 2 semanas, ela já está de novo daquele outro jeito. Então, você vai aprender a reconhecer, né? Então, sim, pode mudar, mas você vai saber.
E aí é um grande trabalho, né, da pessoa entender quais são os limites dela, o que eu quero, o que eu não quero. Então, quando eu tenho certeza do que eu quero e o que eu não quero, isso está muito claro para mim, à medida que a pessoa vai se comportando, vai falando, vai ferindo os meus valores, eu já estou atenta e, se for necessário, eu encerro, né? Ou então eu me expresso para a gente tentar mudar. O que eu costumo pensar, tanto para mim, né, em relação às minhas desconfianças, gente, eu tô me expondo aqui mais uma vez, tá? Porque eu sou eu sou uma mulher de 32 anos que ainda não namora, né? Então tem uma pressão social ainda sobre mim, então existe amor pra mim, é uma questão que já passou pela minha cabeça, né? Mas uma coisa que é muito forte, que eu vou tentando realizar tanto em mim quanto no outro, né? Com os meus clientes, é que assim, poxa, você não pode controlar a ação da outra pessoa, né? Poxa, mas e se meu namorado me trair? Cara, mas isso vai ser sobre você ou sobre ele? Então, por isso que a autoestima, por isso que essa consciência, esse reconhecimento dos limites, essa questão do que é respeito, do que é reciprocidade, do que você está construindo, do que você pode construir, é muito tênue mesmo, porque você não tem como controlar o que o outro vai fazer, né? Ah, mas eu não vou namorar porque eu tenho medo com que ele me traia ou que ele seja agressivo. Mas assim, dentro da tua perspectiva de antes, o que você realmente vai conseguir evitar? Não entrando nesse relacionamento, né? E aí muitas vezes a gente tem uma frustração, fazer mais força para evitar o que a gente tá sentindo, né? O que se sente, do que encarar aquilo que se sente e poder dizer, não, aqui sim e aqui não. Ah, eu tô apaixonada. Ou então, uma situação que é bem comum. Poxa, eu quero me envolver com alguém. Eu tenho o desejo de me envolver com alguém. Aí apareceu a pessoa. Aí você fica cheia de receios, né? Capa, né? Essa proteção do teu cérebro começa a agir. Mas o que te garante que, se você não se envolver, você não vai sentir as coisas que você sente por reprimir, por um exemplo, a tua paixão que você tá sentindo, né? Então, assim, é muito essa consciência de que reconstruir a confiança, ela não vai sendo em cima de um ideal mesmo, ela vai sendo em cima do dia a dia e das oportunidades que você vai se sentindo livre de dar para a pessoa com quem você está se relacionando, né? Tanto de comunicar quanto de estabelecer aquilo e pronto, né? Eu lembro de uma situação que eu acompanhei onde a pessoa teve dificuldade de entrar em um relacionamento. E ela estabeleceu, se ele vacilar aqui, num ponto, já era, já acabou, né? Então, ela teve que fazer um trabalho pessoal, né? De entrar no relacionamento de novo. Mas ela entrou já delimitando algo, né? E outra coisa, também já sendo clara com a pessoa que ela estava se relacionando. Realmente, ela não falou com essas palavras, claro, né? Mas, tipo assim, olha, eu tenho aqui essa questão, eu tenho aqui esse trauma. Então, se você vacilar aqui, realmente eu não vou conseguir mais me relacionar com você. Não é que eu não goste, não é que a gente não iria ser feliz, mas eu não consigo mais. Então, assim, ela comunicou aquele bloqueio que existia, né? E assim, como é interessante, e aí é onde entra esse ponto da autoestima que a gente tá falando, porque uma autoestima também é muito voltada para o autoconhecimento, né? Não é só aquela questão de, me sinto bem, me sinto pronta. Mas é uma autoestima também voltada para o autoconhecimento, né, Gil? Eu lembrei, assim, que às vezes você até quer, mas será que você está pronto para amar? Parêntese, nunca você vai estar 100% pronto para nada nesta vida, ok? Mas existe um mínimo, né? Vamos supor, caraca, acabei de terminar um namoro, já engatar no outro, talvez não seja prudente, talvez mesmo, porque você ainda provavelmente vai estar vinculado ao seu ex, à sua ex, ainda nem fechou um processo e você não está inteiro para se dar ao outro, ok? É claro que a gente faz na nossa vida o que a gente quer, né? Ou o que a gente pode, em determinado sentido, mas
É bem complicado, já é se meter meio que numa furada. Como é que você se percebe, né? Para você estar pronto, minimamente pronto, para estar num relacionamento saudável, né? Eu digo assim, que estar consciente do que você quer, de onde você quer chegar, já é um bom começo, né? Já é um bom começo mesmo. Mas alguns pontos, por exemplo, que você pode olhar para dentro de você, né, e fazer um checklist emocional, né, é fundamental. Por exemplo, a clareza emocional, como eu estou, que tipo de relacionamento eu quero ter, né? Clareza mesmo do lugar onde eu quero chegar, de que tipo de relacionamento, quais são os limites que eu aceito, os meus valores, até aqui eu vou, até aqui não dá para mim, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa só quer se relacionar. E aí, um dia desse eu falei com uma pessoa, né? Ela falou, eu quero me relacionar. E aí, a pessoa que ela queria se relacionar não queria namorar. E ela tinha dito em algum contexto pra mim que queria namorar. Eu falei, não tô entendendo. Você tá querendo somente se relacionar? Porque a impressão que dá que é o que ele quiser, você tá topando. E aí tinha por trás uma autoestima baixa, né? Porque nesse caso, era uma carência tão grande que ela estava disposta a viver um modelo de relação que não era o que ela queria, que não era o que ela acreditava, que feria os valores dela, mas era uma necessidade naquele momento somente de se relacionar, independente do que o cara propusesse. Então, foi um ponto assim que ela ficou se questionando, né? E a comunicação honesta, como você falou, cara, isso aqui pra mim é inegociável. Ok, se não dá, a gente tenta de outra forma, com outra pessoa. Mas isso aqui já salvaria a gente de se meter em muitas furadas. Importante também um checklist interno dos sinais de segurança. Porque eu sempre digo, uma pessoa que vai te levar para um relacionamento tóxico, isso também serve para mim, serve para qualquer, né? Não é só o outro que pode ser tóxico, né? Eu posso ser a pessoa tóxica. Mas nós damos sinais, as pessoas dão sinais, a gente reconhece isso, quando a gente está consciente, a gente reconhece isso muito fácil. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade de proteger a gente, mas também a nossa consciência, ela não tá ali de enfeite, né? Existem, é o que a gente chama do famoso pulga atrás da orelha, né? É uma situação, às vezes, que te deixa desconfortável, é uma situação que te faz desconfiar. Ai, não, Yasmin, já existe uma desconfiança pessoal, sim, mas te faz desconfiar mais, né, do que a sua própria desconfiança. Então, assim, são esses sinais de segurança, né? Muitas vezes é um tom de voz, é uma permissão não dada que é quebrada, né? Então, é uma forma de você perceber. Eu lembro que eu me relacionei com uma pessoa, e aí eu percebi que ela detestava os meus amigos. E pra mim foi muito doloroso isso, porque eu sempre tive vontade de me relacionar com alguém que, meu Deus do céu, meus amigos, se não se derem bem, meus amigos são meu crivo, se você não se deu bem com eles, você não se vai dar bem, não adianta, né? Então assim, e aí eu fui percebendo que a pessoa foi fazendo alguns comentários que não eram tão positivos. E aí, à medida que foi acontecendo, eu falei assim, não, então eu não vou chegar numa intimidade maior. Eu não vou chegar a dar um espaço para essa pessoa acabar com um amigo meu na minha frente. Porque era o meu limite, né? A pessoa ela começa ali com a agressividadezinha pequena, num comentário que talvez não seja tão atrativo para ele. E aí, quando pensa que não, lá no final, ele já tá te proibindo de andar com teus amigos. Então, assim, é realmente muito sutil, assim. Não tô dizendo que essa pessoa é uma pessoa má, né? Mas foi o meu sinal de segurança. Foi dizer assim, não dá. Não vou entrar nessa, né? Mais ainda, porque era o meu sinal de segurança. Por quê? Porque estar com os meus amigos é um valor pra mim, de quem se relaciona comigo. Tanto de amorosamente, romanticamente, quanto de amigos. Eu tenho muito isso, assim, eu quero que os meus amigos conheçam meus outros amigos e pronto, assim. É uma forma que eu tenho de me relacionar, né?
Então, como esses sinais são importantes, né? Assim também como características do que é saudável, né? Porque também não, o teu cérebro vai estar extremamente pronto para te proteger. E às vezes ele não vai lembrar daquilo que é saudável. Ele vai, tipo assim, não, tem alguma coisa errada aí, como a Geo falou, vai só a bomba vai explodir. Mas, poxa, você tem como identificar o respeito, a reciprocidade. Às vezes, esses dias eu tava conversando com alguém, e aí a gente tava conversando exatamente nisso. Que a pessoa conseguiu expressar o que queria que o outro, não era um relacionamento amoroso, né? Mas era um vínculo, e aí ela conseguiu expressar o que o outro queria mudar. Aí o outro mudou. Aí a pessoa ficou, mas isso foi só porque eu mandei. Eu falei, mas pera, você não queria que ele mudasse? Né? Então, assim, que bom que ele teve uma postura. Então, você começa a... tem que reconhecer, assim, é importante que reconheça, quer dizer, corta esse tem que, tá? Que eu não gosto dele. Mas é importante que você reconheça aquilo que também é um relacionamento saudável. Né? Por exemplo, que quando há reciprocidade, quando há responsabilidade emocional, quando há espaço para o diálogo, né? A pessoa falou, a gente nem briga. Eu falei assim, oxi, tudo a gente conversa. Eu falei, meu Deus, então, peraí, o que você quer? Você quer um relacionamento saudável ou um relacionamento ruim, né? Então, a gente poder também ir dando esses estímulos para o nosso corpo, né? Sensações de segurança, que você tá seguro emocionalmente. Poder reconhecer também esse vínculo saudável, sem você precisar se diminuir, sem você precisar provar o tempo todo que tem que ser daquele jeito, ou então que se não for daquele jeito você não se relaciona. Cara, isso é libertador. Extremamente. E você vai até onde você quer e você pode. Eu tive uma experiência muito interessante certa vez, né, onde eu também comecei a gostar de um cara e tipo assim, meu Deus do céu, e tudo maravilhoso. Mas chegou um ponto muito tranquilo e muito simples, né, essa questão de valores. Tinha a ver com filhos, né, não era um namoro, mas estava no início, e aí a pessoa teceu um comentário sobre que refletia a visão dele sobre filhos. Via filhos como algo pesaroso, disse que queria casar para ter paz, assim, umas falas. Aí eu falei assim, só comigo, né? Eu falei, bom, não vai dar certo. Não é isso que eu penso. Eu não penso em casar para ter paz. Eu sei que eu vou trabalhar muito mais, né? É o baguncinho. Quer ter paz, mora na serra. Mas agora que eu moro na serra, eu imagino, se tenho família e mora na serra, não resolveu. Tem vários filhos e mora na serra, não é tão assim, né? E aí, com muita tranquilidade, sabe? Fui desvinculando, não demonizei o cara. Sabe aquela coisa muito assim, cara, é só uma questão de diferença, de mentalidade, de valores. E tá tudo bem, não preciso provar meu valor, não preciso dizer pra ele, em nome de Jesus, mude pra que dê tudo certo. Nem ele precisa converter toda a mentalidade pra se adaptar às minhas expectativas, né? Ninguém se diminuiu, né? Eram valores que ambos não estavam dispostos a negociar. Enfim, sabe? Uma coisa muito tranquila, foi muito legal. Então, isso muda muito a nossa forma. Eu não fiquei traumatizada, tá me entendendo? Tipo assim, ai meu Deus, mais uma vez, que decepção. Você encontra o sentido para aquilo que tá acontecendo, né? E aí, muitas vezes, gente, a gente busca o sentido, mas muitas vezes é um sentido errado, assim. E aí, quando você vê, tá, então se ela tivesse continuado com aquilo, o sentido poderia ter sido totalmente desconvertido ainda, porque lá na frente, na hora de tomar as decisões mais fortes, né, não teria, né, esse diálogo, como é que eu posso falar? Essa comunhão, né, que é importante dentro de um relacionamento. Então é isso, gente. Se você já sofreu muito em um relacionamento, talvez seja difícil acreditar que o amor ainda é possível. Mas a tua história não precisa terminar na dor. Experiências difíceis, elas deixam marcas. Isso é altamente real. Mas elas também podem trazer uma consciência pessoal, de autoconhecimento dos teus limites, né? E principalmente uma maturidade emocional. Talvez o mais importante desse processo não seja o apaixonamento em si,
né? O amor em si, o sentimento em si, mas seja aquilo que você vai construindo em você a partir daquilo que você está sentindo. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio. Se ele fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda existe espaço para o amor. Um ponto, gente. Se você já escutou, você conhece uma pessoa que está vendo os casais da web se separarem, está desacreditando no amor, né? Manda esse episódio para ela, né? Porque pode ser um grande momento dessa reflexão pessoal, né, dessa consciência, dessa maturidade emocional a respeito do que realmente é amar alguém, estar com alguém, se vincular com alguém, né, Gio? É isso aí, a gente se encontra na próxima quarta-feira às 12 horas aqui no Spotify e também lá no YouTube. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.